dia 25 de agosto de 2021. Então estamos continuando aqui o nosso estudo, né, na parte 4 do capítulo 8, tá? O Mar do Espírito. Então, um subtítulo: A Imortalidade Revelada. Bom, pessoal, antes de começarmos o estudo, né, me veio uma reflexão. O que Joel deixou para nós, né? Não só Joel, mas o que Lao Tse deixou, o que Buda deixou, Jesus, tantos outros, né, que passaram por aqui, neste planeta novo, neste planeta em evolução, para deixar um ensinamento para nós, aqueles que estão aqui em desenvolvimento, deixar essa faculdade, que é a faculdade, a verdadeira faculdade, né, a estudarmos, que é a faculdade, as faculdades da alma, e chegarmos à compreensão desta presença onisciente, onipotente e onipresente, que é o próprio Cristo, Filho de Deus, Deus manifesto, como o próprio Espírito manifestando-se em tudo, em todas as coisas. Então, Jesus, o maior deles, né, o maior mestre de todos, porque na verdade se não precisava ele ter vindo se fosse compreendido que Lao Tzu deixou através do seu estado de quietude. Ele não queria fama, nem poder, nem nada. Ele apenas viu que quando ele estava muito velho, ele se afastou para morrer nas montanhas lá, sem ninguém saber, sem veneração, sem nada. Porque ele sabia o que era o tal, ele vivenciava o tal, ficava quieto. Buda, da mesma forma, né? Ele não via nada e Buda tem uma obra aqui perto, gente. Então estão batendo aqui, vocês vão escutar alguns barulhos. Então, o Buda, ele teve um choque de realidades e aí ao mesmo tempo ele foi buscar a verdade através da iluminação espiritual. Primeiro ele tentou, se açoitou com os ascetas lá, que ficavam na floresta, mas ele viu que aquilo ali era um sofrimento e que não é pelo sofrimento a busca. A busca é pelo soltar, deixar a vida, o fluxo da vida reger a nossa estada aqui. Então, o ego ele não quer deixar a gente, o ego ele não deixa, que somos nós mesmos, né, pelos nossos conhecimentos, pelo nosso inclinamento sobre a verdade da vida, porque não te inclines no teu próprio entendimento, é o nosso entendimento, mas o nosso entendimento é entendimento ignorante da verdade. E aí a gente acaba fazendo força e lutando por aquilo que não existe luta alguma, né? É apenas descansar na verdade, que é o que realmente é. A verdade apenas é. Nós não precisamos nos autoafirmarmos, né? Joel ensina, esses ensinamentos do Joel, gente, é para a gente pegar isso aqui, é para todo mundo, todas as religiões, todos que puderem chegarem nesses ensinamentos aqui, puderem ter um pouco de paz e harmonia interior. Mesmo com os problemas da vida humana existentes. Mas a partir do momento que a pessoa vai praticando isso aqui, esses ensinamentos, e vai impersonalizando as aparências, ou seja, vai amadurecendo emocionalmente, a gente cria esse vácuo, um contínuo, uma paz profunda dentro de nós, um descanso. E aí a gente começa, com esse descanso, a entrar em fluxo com a harmonia da vida, da realidade. Tá? Então vamos lá. A imortalidade revelada. Deus está realizando a si mesmo e seu destino como nossa experiência individual. Esta não é sua vida ou minha vida para fazer o que gostaríamos. Esta é a vida de Deus, que Deus está vivendo como nós. Quando começarmos a perceber isto, compreenderemos a imortalidade. Bom, então tudo aquilo que a gente falou, né,
que os mestres deixaram, que Jesus, Lao Tzu, Buda, a metafísica envolvida por trás disso, é que realmente, né, meus irmãos, a gente vive situados numa matrix, né? Essa matrix, ela nos proporciona a viver pelo nosso próprio esforço, sem uma ajuda, e aí a gente se separa do real poder, da real vida, que é a vida harmônica, a vida harmoniosa, a vida de paz, de amor incondicional entre os irmãos, que é a própria vida de Deus, que é Ele vivendo com Ele mesmo. E aí a gente fica nesta luta em glória da vida, vindo e voltando, até entender o que está sendo dito aqui. Não podemos compreender a imortalidade enquanto pensamos em nossa vida como sendo nossa, porque sabemos muito bem que esse senso pessoal de vida chega ao fim. E quando mantivermos essa crença, não poderemos ter nenhum senso de imortalidade. Não há como perpetuar eternamente um senso limitado de eu. Em vez disso, devemos morrer diariamente para esse senso limitado de eu e perceber. Não é minha vida que é eterna, é a vida de Deus que está vivendo a si mesmo como minha vida que é eterna. A vida de Deus não pode morrer, não pode envelhecer, não pode ser doente, quanto mais percebemos que esta é a vida de Deus, que esta é a consciência de Deus aparecendo como nós, mais perdermos a preocupação com a nossa vida, mais perdemos a preocupação com a nossa própria vida na realização de que Deus sabe como manter e sustentar sua vida, que é nossa. Então, a partir do momento que a gente entra no descanso e permite que a nossa centelha, o nosso eu, o centro do nosso ser, ele possa nos transmitir a real percepção do alimento, do suprimento, nós vamos deixando Deus tomar conta de nossa vida. Conhecer nossa verdadeira identidade ou maná oculto é a capacidade de descansar sabendo que Deus não tem quaisquer limitações e que Deus vive nossa vida. Deus não pode morrer, Deus não pode pecar, Deus não pode estar doente. Cristo é o eterno Filho de Deus, que nunca nasceu, nunca morrerá, e que Cristo, divino Filho de Deus, vive como minha vida eterna. Vamos relaxar e descansar nesta verdade? Que esta seja a nossa carne, que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos e compreendemos. Esta é a nossa carne secreta, nossa carne espiritual, a substância de nossa vida, a compreensão de nossa verdadeira identidade, a compreensão de nossa vida crística, de nossa mente crística, de nossa alma crística, de nosso ser crístico. Mas quando a todos os pecados dos quais fomos culpados, mas e quanto a todos os pecados dos quais fomos culpados? A pergunta. Nós nunca fomos. Este é apenas o sentido pessoal. O homem natural, que é a capa, a máscara, persona, máscara. Nossa personalidade é uma máscara que temos usado. Ao despirmos a personalidade, não há mais máscara e nos revelamos em nossa verdadeira identidade de Cristo. A máscara é o que nós estamos usando agora, né, gente? E a gente sempre teve uma máscara. Esta persona, esta crença que nós temos em acreditar nas coisas humanas da vida, nas coisas materiais, na consciência materialista. Então, a partir do momento que a gente começa a descascar esta cebola, a gente começa a ficar com sentidos mais sutis. As percepções, 5 sentidos, né? Mais sutis, a sutileza. Claro que dentro desse humano, a gente começa a compreender muitas coisas que chegam até nós, porque tudo que chega até nós é manifestado pela própria consciência. E aí é que entra a questão do descanso dentro da própria consciência, e esse descanso, essa confiança, esse cheque em branco dado a Deus, vai começar a resolver e apaziguar todos os conflitos, essa inércia mental, né? Através da mesa. O próximo subtítulo, finalizando o capítulo 8. O trabalho realizado em Chicago no mês passado foi certamente de uma natureza única em todos os sentidos. Meu trabalho de classe seguiu naturalmente o trabalho em Portland, Seattle, e nos
deu alguns novos princípios de trabalho, ou pelo menos novas abordagens para a vida e prática do caminho infinito. Então, aqui que chegou na nossa carta, 11 de maio de 1964. Hoje à noite, 5 de junho, conclui uma classe fechada de 6 sessões em Manchester sobre meditações bíblicas. É uma classe para encerrar todas as classes de meditação como ensinadas e praticadas No Caminho Infinito. Coloque esta aula, que foi gravada em 3 fitas, em seu memorando para encomendar quando você estiver pronto. Você achará importante, eu sei, porque vi um milagre se desdobrar à medida que esta mensagem foi sendo transmitida. 12 de junho de 1964. Há um segredo conhecido por poucos que deve ser finalmente conhecido, compreendido e praticado por todos. A paz pode ser estabelecida na Terra por mais rapidamente por 2 ou mais, e muito rapidamente por 10 homens justos. Isto pode provar primeiro em sua vida familiar, empresarial, profissional e comunitária. Uma vez que você tenha conseguido, não será necessário pedir-lhe que abranja o universo, porque você não terá mais o poder de se abster de fazê-lo. Gênesis 18:32. Reserve um período de meditação a cada dia, e alguns minutos de cada vez serão suficientes para sentar-se em meditação com o ouvido interno aberto. E isso é tudo. Sem orar, sem pedir, sem buscar, especialmente sem desejos a serem satisfeitos. Apenas medite com o ouvido interno aberto e depois prossiga com seus negócios. Dê um período específico para isso a cada dia e não se deixe levar por resultados. No devido tempo, os frutos aparecerão em alguma forma de harmonia dentro de você, sua casa, sua família ou seu negócio, arte ou profissão. Então, o que o Joel está explicando aqui? A cada período que a gente entra em meditação, a gente se deixa descansar sobre alguma verdade, algum versículo, tá? Sem buscar o resultado, sem intencionar o resultado. Lembrando, a gente precisa sentir a onipresença, apenas isso, e confiar na onipresença. Que é muito difícil isso quando a gente está ainda vivendo entre 2 mundos. A gente precisa estar vivenciando humanamente aquela questão que está nos acontecendo e, ao mesmo tempo, estudar estes princípios espirituais e praticar diariamente, criar um hábito, tá? Um hábito diário de praticar esses princípios, as meditações, em nosso trabalho, em tudo aquilo que nos rodeia, nos períodos de 30 segundos, 1 minuto, conscientizar a presença de Deus, ali onde você está, Deus está, e você vai se deixando levar por este fluxo. À medida que os frutos aparecem, eleve sua consciência para avaliar o clima, as eleições, as relações nacionais e internacionais. Lembre-se que nenhum desses assuntos entra em seu pensamento enquanto estiver em meditação. Nem os assuntos da vida humana entram no pensamento enquanto estivermos em meditação. Você pode nem mesmo pensar em paz na terra. Apenas fique quieto, escute com o ouvido invisível a palavra inaudível. Desta forma você está introduzindo o reino de Deus na terra como no céu. Lao Tzu, gente, ele é o Tao, Ele viveu o Tao, ele escreveu o Tao Te Ching, que é um livro, eu já falei isso aqui, que é de uma elevação altíssima espiritual, tão quanto Joel Goldsmith, os ensinamentos do caminho infinito, tá? E o Tao Te Ching, ele diz que o Tao não tem nome, que o nome quem dá é a condição, A gente dá um nome, nós humanamente damos um nome, Deus, o Tao, o Brahma, qualquer coisa. E ele também não é falado, é sentimento. Sentimento de paz, sentimento de harmonia e sentimento de amor. Esse é o sentimento do Tao, é sentir a nossa energia. Mas como que nós vamos sentir a nossa energia
se nós temos essa emergência de pensamentos para resolver as nossas coisas humanas. Nós precisamos descansar em períodos específicos para começarmos a intuirmos isso em nossa consciência. Uma aguinha aqui. Enquanto isso não chega, essa percepção, nós vamos estudando, nós vamos lendo, nós vamos contemplando, nós vamos observando isso em nós, as nossas reações durante o dia, os nossos comportamentos, como que nós lidamos. Gente, é difícil, tá? Não é fácil, como Morpheus falou para o Neo. Não disse que seria fácil, mas é um estado de devoção. Quando a gente tem devoção, a gente se entrega, a gente apanha, a gente dá com a cara no chão, a gente dá com a cara no poste, a gente cai, a gente se acidenta. Tudo acontece para quê? Porque aquilo já está em nossa consciência. Mas muitas vezes acontecem as coisas amenizadas, porque essas coisas que acontecem amenizadas é por uma graça de Deus que está nos mostrando um ensinamento através daquilo que acontece. Então, muitas vezes, é preciso o perdão, o auto-perdão primeiro, não perdoar o próximo, dizer que eu te perdoo, mesmo você sentindo humanamente que você foi afetado, você foi humilhado, você foi escorraçado e você foi escanteado. Não, é você se perdoar. A questão toda é nós nos perdoarmos. Nos perdoarmos é aceitarmos a onipresença de Deus dentro de nós. E a partir do momento que a gente aceita a onipresença de Deus dentro de nós, esta presença ela vai tomando forma, ela vai tomando vida, porque ela é a vida, ela é a nossa própria vida. Porém, nós com o sentido material estamos afastados desta própria vida. Por isso que Deus não rege e nem determina coisas humanas. Porque Deus não está nas coisas humanas. Deus é a essência de tudo no universo. Mas essa essência de tudo no universo, ela é paz, ela é harmonia, ela é amor, ela é um sentimento, é um fluxo contínuo, tá? É um fluxo contínuo de harmonia, paz, serenidade e busca. Busca o quê? Busca o caminho de retorno ao oceano. Nós somos ondas dentro deste oceano. Então, nós estamos naquela fase turva, né, da arrebentação das ondas. Nós estamos lá, naquela turbulência. Vocês quando nós vamos no mar, a gente observa, gente. Tem as ondas, que é a turbulência ali, onde as ondas quebram, vamos lá, mas essa onda, ela retorna para o oceano. E esse oceano, ele é sereno, ele é calmo, ele é harmonioso, ele é amoroso. Certo? Então, se vocês observarem bem depois da arrebentação, isso humanamente falando, depois da arrebentação, lá tem um período que o mar ele ondula. Ele ondula num fluxo contínuo de ondulação, calmo e sereno. Para cada arrebentação vem as ondas fortes, as ondas que vêm e vai, vão e vêm, vai e vem. Certo? Então, não é nesse sentido, sim. No sentido espiritual é um outro entendimento, mas estou dizendo aqui no sentido humano que nós estamos observando o que acontece com os nossos pensamentos. Quando Ananda sentou para olhar o rio estava correndo, aquela correnteza, aquela sujeira na água, galhos, e ela não poderia pegar aquela água suja para Buda. Então ela sentou e começou a observar o rio, até que o rio foi ficando brando, foi ficando límpido, foi ficando cristalino e por fim veio a luz refletida através do rio e Ananda sorriu. Teve mais uma iluminação. Então, às vezes é preciso a gente parar e analisar cada situação. O porquê que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que as coisas vêm até você, qual o sentido disso e por que quando você começou a estudar esses conteúdos, mais coisas foram manifestadas em sua vida. Mais coisas foram ficando mais, como é que eu vou lhe dizer, mais difíceis, né? Porque está zerando, meus irmãos. Precisa zerar a consciência. A consciência, ela precisa ser limpa para que a consciência espiritual assuma o seu devido lugar. Então, neste contexto aqui que nós estudamos no capítulo 8, é justamente isso. É nós deitarmos ou nós mergulharmos no oceano deste Espírito onipresente,
desta harmonia, desta paz, desta felicidade, que é saber que Deus é um conosco. Mas, ao mesmo tempo, né, meus irmãos, a gente precisa também ter um olhar astuto. Precisamos ter prudência também. Tá? Então, muitas coisas a gente vai aprender a dizer não, agir aqui nesta vida aqui real. A gente vai aprender a dizer não, a gente vai ser astuto, porque as pessoas vão utilizar daquilo que você mesmo está falando para usar contra você, e você vai ser astuto e perceber que aquilo é um erro, tá? Sem condenar este irmão, porque Jesus, ele não condenou Pilatos, ele apenas disse para Pilatos que Pilatos não teria poder sobre ele se não fosse lhe dado do alto. Então, e ele ainda falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantas chicotadas Jesus tomou, quantas surras, aqueles pregos nos seus pés, tudo aquilo, gente, tudo isso aí é as ofensas emocionais. São o que as pessoas falam sobre aquilo que as feridas, as chagas, as feridas que ficaram em Jesus ali, que ali é uma simbologia. É as nossas feridas emocionais, é as nossas sombras, as feridas do ego, quando a gente é machucado, quando a gente tem um trauma, quando a gente não entende por que a vida é tão difícil assim. Por que a gente não consegue realizar os nossos sonhos? Por que a gente está distante de realizar tudo aquilo que a gente intenciona na vida? Ter uma vida harmoniosa, próspera, perfeita. Por que nós não conseguimos? E aí nós vamos descansar no oceano desse espírito e as respostas vão chegando. Passo a passo, caminho a caminho, elas vão chegando em nossa vida. Vão chegando e nós vamos tendo a percepção que apenas devemos se deixar levar por o Espírito que está tomando forma, que está vindo de dentro de nós. É de dentro para fora, não é o que está fora. O que está fora é uma ilusão. Ilusão material, ilusão... toda essa ilusão que a gente tem aqui, que a gente fala, e tudo isso aqui, gente, vai ficar aqui. Este trabalho do Caminho Infinito, este trabalho aqui deste livro, a outra playlist que nós já publicamos aqui, que é o Praticando a Presença, e mais outros trabalhos que a gente vai fazer, é apenas para deixar isso aqui na internet, tá? É para deixar isso aqui, é para ajudar os irmãos, é para fazer, é trabalhar. O professor Hélio Couto sempre fala: não interessa quantos vão entender, não interessa quantos vão seguir você, não interessa, isso não tem relevância. O que tem relevância aqui, sabe o que é, meus irmãos? Do fundo do meu coração mesmo. O que tem relevância é vocês pegarem esta mensagem, estas explicações, estas ideias que a gente está compartilhando com vocês aqui e começarmos a aplicar isso em nossa vida. A vocês se deixarem levar por esta consciência espiritual que está latente dentro de vocês, porque vocês não estariam aqui assistindo este vídeo, por exemplo, se não tivesse essa consciência. Então, vocês se deixar levar por esta consciência que está latente em vocês, começarem, pelos seus esforços próprios, tentar entender, tentar questionar até o que nós falamos aqui, tentar ir para dentro, experimentarem vocês, pegarem os livros de mecânica quântica, as palestras do professor Hélio Couto, as palestras do Joel no canal da Rosilda, no Regis Brother, e tentar, as pessoas que estão compartilhando ensinamentos do Joel aí, tentar tirar de bom cada palavra, cada livro que é lido, cada trecho que é comentado deste assunto, e vocês mesmos experimentarem em vocês, tá? Porque assim, não acreditem no que a gente fala, experimentem. Porque a partir do momento que a gente começa a experimentar, a gente começa a largar as muletas. Jesus mesmo falou: se eu não for, o Consolador não virá até vós. Então, vocês têm que questionar mesmo, têm que duvidar, mas vão à prática e tentem fazer. Tentem estudar, meditar, compreender o que está sendo dito, o que Joel fala nestes 30 livros que ele deixou, neste trabalho sensacional. É um trabalho divino que ele deixou para nós, para amadurecer a nossa própria consciência. Tá ok, meus irmãos? Então encerramos aqui o nosso capítulo 8 deste estudo do livro Realização da Unidade.
E vou deixar o link aqui do grupo de estudo, tá? Abaixo aqui deste vídeo. E no próximo vídeo já vamos iniciar o capítulo 9, a revelação da identidade espiritual, certo? Muito obrigado.